A vida e morte de Jesus Cristo. Muito antes de Jesus respirar o ar do mundo, a sua história começava já no silêncio dos séculos. Maria, a jovem escolhida, crescera no Templo de Jerusalém, entregue desde cedo ao serviço divino. Os relatos antigos descrevem-na como uma moça de olhar sereno e feições simples, mas dotada de uma aura distinta, algo que os sacerdotes reconheciam como sinal de graça e de promessa. No íntimo, ela trazia uma quietude luminosa que a distinguia entre tantas outras. Foi a esta jovem, ainda adolescente, que um anjo se apresentou com uma notícia que mudaria a história humana. Nela, sem o concurso de homem, habitaria o Espírito, e nasceria um menino destinado a ser chamado Filho de Deus. Jesus veio ao mundo em circunstâncias humildes, num estábulo em Belém, rodeado de animais e de um silêncio apenas interrompido pelo choro do recém-nascido. Herodes, temendo perder o seu trono, ordenou a morte dos inocentes, e assim José, Maria e o menino fugiram para o Egito. Pouco se sabe com certeza desses anos, e é nesse espaço de sombras que surgem as narrativas lendárias dos anos perdidos de Cristo. Há tradições que falam da sua presença em Alexandria, onde teria absorvido o saber das escolas helenísticas, outras narram que viajou mais longe, até a Índia e o Tibete, onde conheceu os mestres do Espírito, aprendendo sobre meditação, desapego e compaixão. Seja história ou mito, esses relatos deixam uma pergunta em aberto: como um jovem galileu, filho de carpinteiro, adquiriu uma sabedoria universal que tocava as fibras mais íntimas do coração humano. Quando regressa à Palestina, a sua vida permanece discreta até cerca dos 30 anos. Então, repentinamente, revela-se ao mundo como Messias. O primeiro sinal acontece em Caná, onde transforma a água em vinho. A partir daí, multiplicam-se os prodígios, cura cegos, faz andar paralíticos, toca leprosos sem medo da contaminação, consola aflitos, expulsa espíritos atormentadores. Não eram apenas curas físicas, mas atos simbólicos de libertação, gestos que anunciavam um novo tempo. Multidões seguiam-no pelas aldeias da Galileia, fascinadas não apenas pelos milagres, mas pela autoridade da sua palavra, que não se prendia aos formalismos da lei, mas tocava o coração da vida. Foi esse magnetismo que lhe granjeou seguidores e, ao mesmo tempo, inimigos. Os poderosos da religião viam nele uma ameaça, porque desafiava a tradição e expunha a hipocrisia dos que exploravam a fé. Roma, por sua vez, desconfiava da sua influência sobre o povo, pois qualquer homem capaz de reunir multidões podia tornar-se perigo político. A condenação de Jesus foi o resultado desse choque, a aliança tácita entre as autoridades religiosas, que o acusaram de blasfémia, e o poder imperial, que o crucificou por sedição. Morreu numa cruz, o suplício dos escravos e criminosos, entre dois ladrões, com a coroa de espinhos como ironia cruel sobre a sua condição de rei dos judeus. A história, contudo, não terminou no Gólgota. O corpo de Jesus foi sepultado, mas os seus discípulos proclamaram que o túmulo fora encontrado vazio e que ele havia ressuscitado. Crentes ou céticos, muitos reconheceram que algo extraordinário acontecera, uma chama que não se apagava incendiava os corações. Ao longo dos séculos, diversas provas arqueológicas e literárias reforçaram a existência histórica de Jesus. Escritos de historiadores romanos como Tácito e judeus como Flávio Josefo mencionam-no como figura real, cuja execução ocorreu sob Pôncio Pilatos. Fragmentos de papiros, inscrições e tradições orais confirmam a presença de um mestre galileu que operava sinais e atraía seguidores. Alguns relatos externos ao Novo Testamento falam dos milagres, ou, ao menos, de feitos extraordinários atribuídos a este homem. Embora a ciência não os explique plenamente, permanecem como vestígios da sua singularidade. Assim, entre história e mistério, Jesus permanece como figura ímpar. Não apenas profeta, não apenas sábio, mas alguém cuja vida se tornou ponto de viragem para a humanidade. A sua biografia mistura o cotidiano dos homens com o assombro do divino. E no final, quando todas as palavras se dissipam e o tempo silencia as disputas, fica no ar uma pergunta que cada geração deve responder por si: terá Cristo sido apenas um homem, ou o caminho vive para a salvação?